Esse vídeo que eu tô trazendo agora é o tipo de vídeo que eu não trazia faz tempo pro canal, que é um vídeo de indicações, e é um vídeo que eu vou indicar um mangá. Geralmente, assim, leitor de quadrinhos de super-herói não tem muita paciência, não tem muita tolerância para ouvir falar sobre mangá. Tem uns que nem sequer suportam ouvir falar, não querem ler de jeito nenhum. Mas eu acho que a pessoa tem que entender que quadrinho bom ele pode vir de qualquer, ou pelo menos de quase qualquer fonte, de qualquer região do planeta. E a verdade é que tem muito quadrinho japonês bom, sim. Do mesmo jeito que tem quadrinho bom aqui na América Latina, na Europa e em vários outros lugares. Esse áudio que eu gravei ele antes do tempo em que o canal ficou parado. E como é o tipo de vídeo que eu não costumo trazer para o canal, eu resolvi recuperar ele e trazer para o canal agora, para que desse mais uma variada nos temas que eu abordo nos vídeos. Então, se você gosta do tema, você pode assistir, pode dar uma chance, e quem não quiser não assiste. Mas é para dar uma variedade no conteúdo do canal, e é uma boa indicação também. Então fiquem aí com o vídeo que eu fiz, o áudio que eu gravei há um bom tempo atrás, antes do canal parar, e trouxe agora com o retorno do canal, recuperando ele. Mais um vídeo, e dessa vez eu vou voltar com um quadro aqui que fazia tempo que eu não gravava nenhum vídeo sobre ele, que é o quadro de leitura comentada. E dessa vez eu vou trazer algo diferente, apesar de que eu já fiz vídeos sobre mangá, que é o Mobile Suit Gundam The Origin. No Japão essa série é conhecida pelo nome original Kidou Senshi Gundamo, que é essa coisa que o japonês tem de sempre escolher nomes em inglês, ou fazer um trocadilho em inglês que eles mesmos não conseguem falar direito. Antes de entrar nos detalhes sobre o mangá, eu tenho que falar para vocês sobre a animação, que na verdade é de onde se originou essa série. Ela foi criada por Yoshiyuki Tomino em 1979 para o estúdio Sunrise, que é um dos estúdios mais famosos ali no Japão em questão de animes. E esse desenho, quando ele foi lançado, ele funcionou como um divisor de águas para os desenhos de robô gigante, porque ele era mais realista. Ele tratava sobre relacionamentos entre os personagens e sobre o problema da guerra, das consequências disso, e sobre tecnologia também. Ela acabou se tornando uma franquia de muito sucesso, o que gerou continuidades diferentes até, sendo que a principal é a pertencente ao Universal Century. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar ou não saiba nada do que se trata essa série Gundam, ela é bem fácil de ser reconhecida, pelo menos pela parte do robô, porque pelo menos alguma vez na vida você já deve ter visto uma imagem com algum robô da série. E o próprio design dele é acreditado sob o pseudônimo de Hajime Yatate, que na verdade é um grupo de animadores que trabalhavam no estúdio naquela época, no final da década de 70, mas eu não consegui pelo menos encontrar o nome da pessoa que fez o design, porque se tratava na verdade de um grupo de pessoas trabalhando, mas o design dele é bem característico do robô e dos robôs da série também, e é uma coisa inconfundível que não havia sido feita antes em série nenhuma, nem em quadrinhos ou filmes ou animações. Na hora em que você vê um personagem desse, você identifica na hora. Esse mangá, ele conta sobre a primeira série dos desenhos, que é aquela que foi lançada em 1979. É uma reprodução da história. Foi escrita pelo próprio criador do desenho, o Yoshiyuki Tomino, e desenhada por Yasuhiko Yoshizaku.
Ela foi lançada no ano 2000 e permanece até hoje, continua ativo o mangá, contando com, pelo menos no site onde eu li, porque eu li através de scans, ele conta com 25 capítulos até agora. E do que se trata a história de Gundam? O que acontece é que a humanidade ela exauriu vários dos recursos que haviam na Terra e o ser humano começou a migrar para o espaço. Pelo que eu entendi, essas pessoas são chamadas de Spacenoids dentro da história da animação e foram construídas colônias espaciais onde boa parte da humanidade vive atualmente. Isso começou há exatos 79 anos atrás, onde a humanidade começou a contar um novo calendário a partir da exploração espacial, e por isso o próprio anime e também a história do mangá se passa 79 anos depois. Logo que os seres humanos saíram da Terra, eles começaram a divergir sobre a necessidade de permanecer nela ou simplesmente abandonar a Terra, e um grupo, uma família de pessoas influentes e poderosas começaram a gerar uma espécie de dissidência, onde houve um chamado Principado de Zeon, que é um grupo de militares que prega que a humanidade só vai evoluir de verdade quando ela se desgarrar da necessidade que ela tem de viver na Terra, e eles acabaram entrando em conflito com a Federação, que é a favor de que pelo menos uma parte da população que queira permanecer na Terra fique lá e tenha a opção de continuar vivendo. Num desses conflitos, o principal comandante do exército de Zeon, Char Aznable, que é um personagem bem conhecido para quem tá por dentro da série, ele ataca uma base chamada Colônia 7 na tentativa de impedir que a Federação construa um novo modelo de arma, um robô. Normalmente essas colônias elas têm condição de vida o suficiente para que as pessoas vivam ali tranquilamente, e várias pessoas nasceram e até chegaram a envelhecer e morrer dentro das colônias. Num desses conflitos, uma colônia foi derrubada após um ataque e provocou um acidente gigantesco que matou muitas pessoas, e a partir dali houve uma guerra chamada Guerra de Um Ano. Após a colônia 7 ser atacada, os exércitos de Zeon descobriram que ela estava sendo usada para pesquisas de desenvolvimento de armas novas, e um adolescente que vivia nessa colônia chamada Amuro Ray, ele morava com o pai dele trabalhando como técnico em eletrônica. Quando a colônia foi atacada, as pessoas fugiram e ele se viu no meio do conflito, vendo os amigos e familiares dele sendo atacados. Ele acaba fazendo algo inesperado. Ele, contrariando as ideias do pai, que é um cientista, um pesquisador que estava trabalhando justamente no protótipo do robô que seria utilizado, ele acaba entrando dentro do robô para conseguir confrontar os robôs do exército inimigo e salvar algumas pessoas que estavam sendo mortas, inclusive pessoas que ele conhecia que eram próximas. Eu sei que muitas pessoas aqui no Brasil têm uma certa resistência à cultura japonesa, não só para quem não quer consumir mangá, apesar de que tem muita gente que gosta de desenhos, mas nem tantas pessoas assim gostam de desenhos de robô gigante, porque isso é uma coisa que ficou mais lá para a década de 70 e 80 mesmo. Mas eu conheci a série Gundam há pouco tempo. Eu vi ela fora de ordem quando eu finalmente resolvi ver a animação. Eu acabei vendo o Gundam Z, que é uma série posterior à original de 79. Eu acho que ela é de 1983, se eu não me engano. E depois eu vi a original
e vi uma outra série separadamente. E pretendo ver outras animações que fazem parte da cronologia principal. Sobre o mangá, como de costume eu faço aqui, eu separo em 3 tópicos: roteiros, diálogos e desenho. Eu vou começar a falar um pouco sobre os roteiros. Os roteiros são a parte mais importante do mangá, já que ele reproduz a história do desenho. Eles são bem pé no chão e são diretos na maior parte do tempo. Eles são fiéis ao desenho e são bem amarrados também. Eles representam bem a história do desenho. Ele sabe variar entre momentos de seriedade e de humor. Não é uma coisa muito séria e também não chega a ser um humor abobalhado. Ele induz o leitor a pensar sobre os males da guerra, sobre as consequências. Ele não poupa os leitores da violência que é consequência disso tudo, a violência que se observa nos confrontos. Mas ele também não banaliza a violência, ele mostra aquilo dentro de um contexto. E fica um destaque para o personagem Char Aznable, que é o principal antagonista da série. Ele é um personagem bem interessante, as ideias dele são bem construídas, como no geral se vê nos outros personagens. Os personagens eles também têm atitudes naturais e interesses em se relacionar uns com os outros, que é uma coisa que se vê muito pouco nos animes de hoje em dia. Geralmente quando você vê um anime que fala sobre relacionamentos, é sempre alguma coisa mais puxada para comédia e fica aquela coisa meio nerd, meio bobalhona de o cara que é tímido e não consegue arrumar namorada, esse tipo de coisa que se vê nos animes hoje. Mas o relacionamento dos personagens é uma coisa natural e eles demonstram interesse e se relacionam de uma maneira bem menos cômica ou exagerada e mais tendo reações humanas comuns mesmo. É nisso que esse desenho se diferencia. E no mangá também ele retrata as pessoas de uma maneira mais natural, que é algo que não se vê infelizmente hoje em dia, porque a maioria dos autores de mangás hoje em dia não se preocupam com uma postura natural do personagem, com que ele haja com naturalidade. Na parte dos diálogos eles não têm bobagens ou ficam fazendo rodeios a respeito da história. A própria história ela é bem fluente e boa de ler. Ela consegue distribuir bem as cenas ali entre aquelas em que os personagens estão só descansando e tratando de estratégias de guerra ou conversando ou se relacionando, e aquelas entre as batalhas, sendo que os personagens eles não ficam com comentários bobos no meio das batalhas ou ficam tentando bancar os engraçadinhos. E o diálogo ele deixa bem claro que as motivações dos personagens são críveis, que elas seriam facilmente reconhecidas pelas pessoas que estão lendo a história. Para finalizar, pela parte dos desenhos, eles são bem competentes e dão um clima certo para cada tipo de sequência. Às vezes você vê umas sequências que são bem assim mais tensas e tem um tom meio sombrio e gera impacto no que acontece, como quando alguém é surpreendido ou atacado, ou quando os desenhos retratam os conflitos. As figuras humanas elas são bem feitas, têm traços faciais que não são exagerados ou caricatos demais. As batalhas entre os robôs são o destaque do quadrinho, porque são muito bem feitas e os modelos e os designs dos robôs ali são bem fiéis e bonitos. Todos os personagens eles estão muito bem representados de acordo com a aparência que eles têm no anime. As construções de cenas, do layout de páginas, dos ângulos que o desenhista usa, também são muito bem trabalhados. E no geral o traço do desenhista ele cumpre muito bem a parte dele, sendo bem feito e sem erros visíveis.
Como vocês puderam ver aí nas imagens que eu coloquei, existe uma versão americana do mangá. Vocês podem encontrar até os volumes na Amazon, mas eles estão com um preço bem salgado para quem entende inglês. E sobre a série Gundam, eu conheci ela há pouco tempo, apesar de já ter visto durante a vida inteira ocasionalmente a figura dos robôs, mas só nesse ano eu parti para assistir a série mesmo completa, a primeira e algumas outras que eu vi. E apesar de eu saber que para algumas pessoas tem realmente uma resistência a esse tipo de mangá, esse tipo de quadrinho no geral, eu recomendo a vocês que leiam esse mangá. Ele é bem interessante e ele não vai deixar você com vergonha alheia por ler algo abobalhado ou algo que vai fazer você perder o seu tempo. A história de Gundam, ela brilha justamente no realismo dela e pela naturalidade. Não vá pensando que é algo tão excepcional assim, mas ela é sim uma boa série. E quando ela surgiu, ela foi responsável até pela criação de um novo nicho de histórias de robô gigante para animes e mangás, que é o Real Robot, que é mais focada no uso desses robôs como um aparelho mesmo, como uma máquina de guerra, e não como se fosse um artefato indestrutível e que ele mesmo por si só protagoniza a aventura. Como eu costumo dizer aqui, é uma pena que as editoras não tragam esse tipo de mangá pra cá, nem sequer foi criado um nicho aqui e poucos mangás de robô, de mechas foram publicados. E também não seria interessante, apesar de que eu torço muito para que um dia eu possa ler esse quadrinho publicado aqui no Brasil. Eu sei que as editoras, se elas trouxessem essa série Mobile Suit Gundam Orange para o Brasil, eles fariam isso de uma maneira elitizada demais. Provavelmente, se fosse pela Panini, a JBC ou a New Pop, eles colocariam um padrão de luxo que não é interessante, porque se é uma série nova e ela precisa abrir um nicho aqui, ela teria que ser barata para apresentar o maior número de pessoas possível e gerar um público para isso. Mas fica aí a dica, leiam esse mangá ou assistam a série. Para assistir a série você vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque a animação é antiga, mas com certeza vale muito a pena. Obrigado a quem viu o vídeo até agora. Até a próxima.